Bom, em primeiro lugar, a gente quer agradecer a presença de todos. Esse ano o Indoor chega à sua 27ª edição. Não estamos mais em ano pré-olímpico, mas estamos no início de um novo ciclo olímpico. E eu vou apresentar rapidamente aqui quem está na nossa mesa. E depois a gente cada um vai falar um pouquinho e depois a gente já abre para perguntas e a seguir para as entrevistas pessoais. Bom, vou fazer assim a apresentação na geral e depois passamos a palavra. Aqui está a Vitória Mendonça, ela é campeã sul-americana júnior, uma categoria de alto rendimento, e esse ano já é campeã brasileira Young Rider, que é a mais alto rendimento antes do sênior. E vai defender o Brasil agora no sul-americano, junto com outras 3 equipes, 3 categorias, 2 equipes de cada, na Argentina no começo de outubro. Aqui é a nossa Claudinho Arruda, todo ano aqui com a gente. Ele é professor assistente da Escola de Equitação com os pôneis, um excelente profissional, está contratado pela Hípica, integrado aqui com a gente. Já monta aqui na Hípica desde os 15 anos, está com quantos anos agora? 32, né, Cláudio? E aqui, o próximo é o Marcelo Chirico. Marcelo Chirico, uruguaio, mas coração brasileiro, vamos dizer. Ele monta um craque aí, filho de Balubê de Rouet, que já está com 14 anos, é isso? E que se recuperou aí depois de 4 anos, uma cirurgia de cólica, um cavalo guerreiro. O filho de Balubê, para quem não sabe, né? Acho que todo mundo sabe, mas é o cavalo do Rodrigo Pessoa, faleceu recentemente aos 27 anos e tem cavalos aí campeões nas pistas no mundo inteiro. Zé Luiz, cavaleiro da casa, representando toda a tradição da casa, com os primo do Pedro Benes, primo do Zé Roberto. Tá com um cavalo bom aí, foi campeão do Indoor em 2016, 2006 e tá aí na área. Esse ano com um bom cavalo, tá no GP e um grande treinador, um grande cavaleiro, pai dele cavaleiro olímpico, não tem o que falar. Agora, Ronaldo Bittencourt é o novo presidente da Confederação Brasileira de Hipismo nesse novo ciclo olímpico até 2020. Traz a experiência de ser um cavaleiro, empresário e com novos projetos. Tanto o Ronaldo como o Betão, que Luiz Roberto Jugni, que está ali, que era o nosso presidente da Confederação, que está hoje no grupo 6 da FEI, da Federação Equestre Internacional, do qual o Brasil faz parte, ele é o presidente, e também é membro do comitê executivo da FEI. Eles têm novidades aí sobre os Pan-Americano e sobre os Jogos Sul-Americanos, que algumas coisas vão mexer aí com a estrutura das seletivas, mudanças de local, eles mesmos vão falar. Caio Costa, cavaleiro, diretor da Sociedade Hípica Paulista, grande organizador aqui do evento, junto com o Romeu Ferreira Leite, nosso presidente. Agora ele fugiu, mas ele está aí na área. E é a alma aqui, né, desse grande espetáculo, o evento mais esperado do ano. Ao lado
do Caio até o Zé Reynoso, primo do Zé Luiz, os dois representando aqui a tradição no esporte. O Zé, ele é filho do Alfinete, com o mesmo nome que ele, o pai dele foi campeão pan-americano, um dos maiores nomes do hipismo de todos os tempos. O Zé, ele é bicampeão brasileiro senior top, ele foi campeão em 2015 e 2016, defendeu o Brasil em Londres em 2012, um dos principais cavaleiros em atividade no país. O Betão, já falei um pouquinho, presidente do grupo 6 da FEI, e do negócio da organização pan-americana também. Ao lado dele, o nosso jovem talento aqui, ainda não no hipismo a gente é jovem, com 26 anos, né? E ele é o atual campeão brasileiro. Esse ano, o Campeonato Brasileiro, ele voltou a ser disputado num único final de semana. Nos anos anteriores, nos 3 anos anteriores, ou 4, eram 9 etapas ou 10 etapas e o campeão do ranking era o campeão brasileiro. Esse ano não, tem as etapas, aqui é a 5ª etapa, mas o campeonato brasileiro já foi definido e ele é bicampeão com o mesmo cavalo. Um craque esse menino, voltou da Europa, final do ano talvez volte. E ao lado dele, outro craque, Francisco Musa, tetracampeão brasileiro, sênior. Formador de cavalos, e também está montando aqui uma menininha, a Sharapova, uma senhora craque de 15 anos e filha de Balubê de Rouet, entre outros cavalos. Então aí estão aqui com a gente os principais nomes do hipismo brasileiro. O Doda estava aqui anunciado na coletiva, nosso primeiro release, viajou de última hora, deve aparecer aqui mais no final da semana. Então sejam muito bem-vindos e eu passo a palavra agora para o Caio Costa, em primeiro lugar, para dar as boas-vindas em nome da Sociedade Hípica Paulista. Obrigado, Carola, pela apresentação das pessoas aqui presentes hoje. Em nome da Sociedade Hípica Paulista, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês da imprensa, aos cavaleiros e os dirigentes aqui ao meu lado nessa mesa hoje. Realmente é uma honra para mim estar abrindo oficialmente essa edição do CSIW Indoor 2017. Para nós é um orgulho muito grande organizar esse concurso pela 27ª vez. Ano passado nós tivemos já um espetáculo fabuloso, onde a gente reuniu a nata do esporte no Brasil, na América do Sul, e esse ano nós estamos buscando, como todo ano, superar o ano passado em termos de qualidade de evento, em termos de atrações, de audiência, etc. Teremos aqui provas começando na quarta-feira e indo até domingo. A nossa prova mais importante é o nosso tradicional Grande Prêmio, que será realizado sobre 2 percursos, a altura entre 1,40 e 1,60, e é uma das etapas que classificam os cavaleiros do Cone Sul para a Copa do Mundo, que ano que vem será realizada em Paris. Nesse final de semana, além das provas hípicas, nós teremos aqui uma série de atrações sociais e esportivas. Nós teremos uma prova muito interessante que será realizada sobre 4 barras. É uma prova onde os cavaleiros vão ser desafiados a saltar a cada passagem obstáculos mais alto, culminando com uma vertical que pode chegar a 2 metros de altura, né? E sabemos que tem já bastante gente treinando e se preparando para saltar essa prova. Em termos de atrações para o público em geral, todas as noites teremos evento aqui para atrair as pessoas e segurá-las aqui no evento até mais tarde. Durante os dias teremos atividade para as crianças e principalmente o concurso que nós temos convicção que conseguimos atrair os melhores cavaleiros do Brasil, os melhores cavaleiros da América do Sul, para disputar excelentes provas aqui na hípica durante esse final de semana. E eu agora vou passar a palavra para o Ronaldo, presidente da CBH, que nos dá a honra da presença dele aqui hoje e tem algumas novidades interessantes para compartilhar conosco. Bom dia a todos, agradeço a presença, é muito importante a imprensa para a divulgação do nosso esporte.
Não adianta ter um lugar maravilhoso como é a Sociedade Hípica Paulista, se a gente não puder demonstrar para o país e para o mundo que a gente tem um lugar tão bom para realizar os eventos. Queria agradecer especialmente ao Romeu, que é o presidente aqui da Sociedade Hípica, pela sua dedicação. É muito importante a participação do dirigente nesses momentos. A gente sabe que ele cuida de cada detalhe. Eu acho que o caminho do indoor é para ser seguido não só no Brasil como no mundo, porque é um evento com a parte técnica excelente, a parte dos animais a gente está em alto nível. Poucos lugares no mundo têm essa condição de apresentar um picadeiro indoor com essas características para a gente ter o nosso esporte. Aliado a isso, eles estão fazendo muito bem a parte social, porque a gente sabe que o nosso evento não é só feito da competição em si, então o que atrai em volta também é muito importante. Então eles estão aliando essa parte social muito bem com a parte técnica. Particularmente aqui, nós vamos realizar os 2 principais eventos, que são os rankings da confederação. Vão ter etapas aqui, então a gente vai ter etapas do nosso ranking indoor aqui, e também do ranking do Senior Top. Então, durante o evento vai ter oportunidades melhores de cavaleiros estarem presentes aqui. Eu agradeço muito a presença dos cavaleiros, eles que vão dar esse show pra gente. Na nossa parte, o Caio falou de alguma novidade. A gente está, semana que vem, a gente vai estar em Barcelona com a nossa equipe principal. A gente acabou de ter um ótimo resultado, empatamos com os Estados Unidos no desempate da última Copa das Nações, então a gente tem muita chance de ganhar a final agora em Barcelona. Os cavaleiros estão treinando, inclusive eles estão reunidos hoje, se preparando para embarcar no final de semana para Barcelona, que eles estão na Europa. Acho que é um ano que eles estão... a Carol está lembrando bem, tem 2 cavaleiros radicados daqui, né? O Pedro Vendes e o PPM Laerte. É uma honra eles estarem participando junto dessa equipe em alto nível. Basicamente é isso. A gente vai ter um sul-americano agora, que os cavalos são todos reunidos aqui. No domingo a gente tem um treino da nossa equipe, que são 48 cavaleiros aqui, paralelo ao concurso. Será o último treino para embarcar para a Argentina, para o sul-americano dos jovens, que é uma geração também magnífica, que eles estão se destacando, e já tem vários campeões sul-americanos nessa equipe. Esses jovens que começam com 10, 11 anos até 21 já têm demonstrado que serão excelentes cavaleiros no nosso futuro. A gente tem o Felipe Amaral aqui, que tem aluno já na nossa equipe, aluno dele que já classificou para a Olimpíada da Juventude. Então, além de grandes cavaleiros, eles são também grandes instrutores. Para fechar a parte internacional, o ano que vem o Odessur, a gente acabou de vir do Peru, eu e o Betão, da reunião do Grupo 6 com a Federação Internacional. Então, está para ser decidido que vai ser na Argentina a nossa seletiva para o Pan-Americano, e não dentro do Odessur. O Odessur vai ser uma competição na Bolívia, mas ela não vai ser mais seletiva para o Pan-Americano, que é muito importante para a gente conseguir a nossa vaga olímpica. Mais 1 ou 2 meses já deve estar decidido. Tem candidatos a Argentina e o Chile para realizar essa competição. Então, basicamente isso, agradecer a presença, não vou me alongar. Obrigado. Bom, basicamente, acho que o Ronaldo já adiantou uma das principais novidades, muitas novidades pela FEI. Nós vamos ter agora, a partir das próximas Olimpíadas e do próximo Pan-Americano, equipes com 3 somente, não mais equipes de 4, equipes com 3 e com reserva ativo, onde o reserva pode entrar a qualquer momento na competição. Então, aquele reserva que tinha uma figura decorativa, acompanhava a equipe até o início da competição, agora ele passa a ser importantíssimo. Não estrategicamente, porque isso não foi permitido pelo Comitê Olímpico Internacional, era um pedido nosso também, como estratégia, que me parecia ser importante. Até esse momento não tem essa aprovação, mas por lesão de cavaleiro ou lesão do cavalo, imediatamente o reserva entra na competição. Pode ser no último dia, pode ser, enfim, a qualquer tempo. Essa é uma informação. A outra informação, o Odessur, que sempre foi um concurso que qualificava para Pan-Americano 4 vagas, e para nós é muito importante também, porque houve uma mudança de vagas também para selecionar os cavaleiros para a Olimpíada.
por problemas sanitários, que é um problema crônico que a gente tem na América Latina. Do grupo 6 eu sou responsável por isso, da Federação Internacional. A gente tem um problema crônico e eles têm problemas, o Pacto Andino tem problemas com o Mercosul, então a gente não conseguia chegar com os cavalos ali. E outro problema principal também eram os voos. Não existem voos chegando diretamente a Cochabamba. Os voos poderiam chegar a Santa Cruz de la Sierra ou a La Paz. A altitude ia atrapalhar muitas equipes, se conseguíssemos chegar. E viagens de 16 a 18 horas de caminhões, eles também não têm, eles têm 3 ou 4 caminhões somente ali. Enfim, é uma coleção de problemas. Então a Federação Internacional passou para o PAIC, que é a Confederação Pan-Americana, para tomar ciência da situação, mandar emissários ali para verificar em loco os problemas que eles têm. E a gente tomou a decisão há 6 dias atrás, oficialmente, de que não vão ser mais ali as qualificatórias. Havia uma outra polêmica, se iam se qualificar por ranking ou se iríamos qualificar em uma prova, uma competição. O ranking é bom para alguns países, talvez para o Brasil fosse uma grande opção, mas um pouco com a visão do outro lado da América Latina, para outros países não, porque muitos deles têm os cavaleiros dentro do país, com poucas competições FEI internacionais. Então optamos, essa decisão foi tomada, como primeira opção, fazemos uma prova de qualificação, ou um concurso de qualificação, tanto do adestramento, quanto do salto, quanto do CCE, em outro país. Voltamos ao problema sanitário. O Brasil, se tivesse a intenção, teria dificuldades em fazer, porque para conseguir fazer com que os cavalos entrassem no rio foi muito complicado. O vazio sanitário, essa história todo mundo já conhece bem, e o problema do morbo persiste aí ainda com alguns casos aí que se repetem, e a gente não consegue resolver essa situação com a Europa. E a outra alternativa que nós temos é a Argentina e Chile, são 2 candidatos, com uma chance talvez maior para que isso seja resolvido com a Argentina, porque a Argentina já tem concursos internacionais importantes, que já existem efetivamente, e seria mais fácil do que a gente alocar isso tudo dentro de um grande concurso, como é o Capricho, por exemplo, do que criar um concurso no Chile. Então a gente está em negociações. Esse tempo que o Ronaldo falou eu queria ter, mas eu não tenho. Eu tenho 3 semanas aproximadamente para tentar resolver isso aí, para que a gente não tenha que voltar a discutir o tema do ranking novamente. Acho que basicamente as novidades são essas, a gente fica à disposição depois para esclarecer. Bom, vamos deixar aqui o Zé Luiz, né, em nome da casa, também começar com o cavaleiro aqui, apesar que o Zé Roberto também é cavaleiro da casa. O Zé Luiz vai falar um pouquinho aqui sobre a importância desse espetáculo dentro da sua casa. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu aqui como representante, como cavaleiro representante da Hípica Paulista, tenho só a agradecer a presença de todos. Os cavaleiros que vêm competir aqui, a gente sabe que a gente tem uma amizade enorme entre nós todos fora das pistas, e então a gente procura sempre ter uma competição saudável dentro da pista. Sempre a gente torce para que vençam melhor, e tudo num ambiente muito agradável. Socialmente a gente convive super bem e tem um ambiente muito bom. Isso faz desse esporte maravilhoso. Eu julgo que o indoor seja um dos concursos mais difíceis de ganhar, porque eu tenho certeza que todos os cavaleiros marcam no calendário como um dos pontos altos do ano para a gente aqui no Brasil. Então, com certeza, todos os cavaleiros se programam bastante para vir aqui, trazem sempre os seus melhores cavalos e tentam que eles estejam na melhor forma, porque esse com certeza, se não é o maior concurso do ano, está entre eles aqui no Brasil. Então, por isso que eu julgo que é um dos concursos mais difíceis de ganhar esse grande prêmio. Eu tive a felicidade de ganhar em 2006 e já faz 10 anos que eu estou tentando ganhar de novo e não consigo. Vamos ver se esse ano eu consigo o bicampeonato. Estou muito bem preparado, fiz a minha programação toda certinha para que a minha égua chegasse aqui no auge. Eu espero que ela possa corresponder bem aí esses dias, fazer uma boa preparação para chegar no domingo com boas chances.
Então é isso, quero de novo agradecer a presença de todos e que todos passem uma boa semana aqui, que como eles já falaram, além das provas, a Hípica proporciona uma excelente área social, de lazer para todos que vão frequentar aqui. Obrigado. Bom, vamos pedir então a palavra para o Zé Roberto, fazendo justiça aqui. Eu acho que ele também tem 2 ou 3 alunos no Sul-Americano. Também está buscando o bi. O Zé Roberto, ele foi campeão do indoor em 2010. Zé, como é que está essa história? Esse ano você está em 3º no ranking, ali atrás do Felipe Amaral, do Artemus. Como é que está essa concorrência? Como é que você trabalha isso? Porque você é um dos cavaleiros mais velozes aqui do país. Bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma, o ranking é um concurso que a gente foca em ter a vitória. Infelizmente, esse ano eu não tive um início de ano como eu gostaria. Venho em 3º. Acredito que agora até com muitos pontos atrás, acho difícil chegar. Mas como eu estava vendo ontem até na Fórmula 1, é uma coisa que anima a gente. E ver lá que às vezes um piloto também está atrás e tem que chegar na frente, né? Então, nunca podemos jogar a toalha e dizer que não dá. Vamos continuar lutando e, se Deus quiser, botar eles no bolso de novo, né? Mas não tá fácil, não. Esse ano aí tivemos um início não muito bom. Meu cavalo já está numa idade de 18 anos, então às vezes tem alguns concursos que ele chega já com bem, mas às vezes cansa um pouco. Um outro cavalo que eu tenho, o Azrael, um cavalo mais novo, então acaba sendo usado mais. E venho agora com 4 cavalos aí de 7 anos, estão sendo trabalhados para conseguir chegar talvez aí numa equipe, alguma coisa assim, para poder estar representando nosso país novamente. Mas diz o Betão que estão cutucando onça com vara curta, mas tem que dar uma cutucadinha, né? Tem que sempre mexer um pouquinho no bril para conseguir chegar adiante. E muito obrigado pela presença de vocês e contamos com vocês mais vezes no nosso esporte. Parabenizo o Romeu aqui pela linda festa aqui e contamos com vocês aí fazendo mais publicidade da gente. Felipe, você montou ano passado na Europa, retornou no começo desse ano. Como é que você está sentindo? Ele já comemorou aí o bicampeonato brasileiro 2017 2013, né? Com o mesmo cavalo. Comenta um pouquinho como é que é essa concorrência aí do lado do Musa. Ele está em 4º no ranking, Zé em 3º, Artemus na frente. Hoje não pôde vir, mas está bem representado aqui pela Vitória, que é aluna do Artemus. Fala pra gente. Bom dia a todos. É uma honra poder estar aqui de novo, mesmo em todos os anos que eu fiquei na Europa treinando. Eu sempre fiz questão de vir ao concurso e prestigiar esse concurso maravilhoso que tem aqui no Brasil. É sempre um prazer estar aqui. A cada ano que passa está mais bonito. E esse meu cavalo, que eu fui bicampeão brasileiro, é realmente um grande parceiro. O Ronaldo acabou de falar aqui de Barcelona. Eu tive a oportunidade de estar 2 anos lá em Barcelona, um ano substituindo o Rodrigo. E realmente é um cavalo muito especial na minha carreira. E espero estar de volta no ranking mais esse ano e brigando pela vitória com o Artemus. Fazia tempo que eu não participava do ranking inteiro e para no final do ano voltar para a Europa mais forte ainda do que da última vez. E o Felipe também é um 4ª geração já no hipismo aí, uma pauta diferenciada talvez. O bisavô já mexia com o cavalo lá no Rio de Janeiro, já era um grande cavaleiro. Eu tenho a sorte de ter a família toda ligada aos cavalos. Meu bisavô era marechal do exército, mas era da cavalaria. Meu avô também, meu pai, todos sempre uma relação muito forte com os cavalos. Musa, como é que tá esse ano aí? Você tá bem montado novamente. O Musa, ele dá trabalho aí pro Felipe, pro Zé, para todo mundo, pros 2 Zés, né? Bom dia a todos aí. Eu tô no ano aí de novos cavalos, né? Cavalos que passaram para mim esse ano, formando conjunto para talvez o ano que vem tá mais forte para estar realmente brigando com eles aí, que eles estão com os conjuntos mais afiados esse ano aí. E montando também cavalos novos, né? Formando cavalos. Eu acho que hoje em dia os cavalos bons estão muito difíceis de serem encontrados. Eu acho que se a gente não trabalhar em formar novos cavalos aí, novos talentos, a gente fica cada vez mais difícil de ter o cavalo de alto nível.
acho que uma grande saída é você trabalhar os cavalos desde jovem e formar para tentar ter esse cavalo de alto nível. Bom, agora falta aqui a ala da direita, Marcelo. Como é que está essa expectativa? Já ganhou algum indoor? Não, mas já ganhou outros grandes GPs. Como é que está a sua expectativa? Ele que monta também, assim como Musa, filho de Balu de Rui. Bom dia a todos. Lamentavelmente não ganhei nenhum indoor. Espero esse ano ter a sorte de vencer, se tudo der certo, o Grande Prêmio. Esse ano vou competir com 2 cavalos realmente muito bons. Um deles já venceu um Grande Prêmio, inclusive aqui na Sociedade Hípica Paulista. É um cavalo filho de Balu B que no começo de 2015 teve que ser operado de cólica e depois de 3 anos está voltando a competir. E se bem faz muito pouco tempo que ele voltou a saltar, acredito muito nele que pode ter um bom resultado no domingo. Bom, a Vitória pode falar um pouquinho aí sobre a expectativa para o campeonato, como é que ela concilia o estudo e o hipismo, campeã nas 2 coisas na GB, né? Você tá com 18 anos e ela dá trabalho aí para eles também, já no mais alto nível. Esse ano foi um ano meio complicado para mim, por causa da faculdade, tudo. Eu fiquei o primeiro semestre quase inteiro sem montar. E depois eu treinei bastante, porque eu tinha o Campeonato Brasileiro no meio do ano. Tive bons resultados, consegui alcançar o meu objetivo. E eu venho com uma expectativa boa para o indoor. Foi um ano muito bom para mim. Meus cavalos estão bem preparados, o Artem sempre me ajuda nos treinos, eu estou bem treinada, tudo. Eu acho que é um campeonato que eu tenho chance. Eu vou saltar o clássico, 1,40 m no sábado. E eu tenho uma expectativa boa. Claudinho, mais uma vez aqui presente, faz aí as honras da casa rapidinho e fecha a sua coletiva pra gente. Primeiro, boa tarde a todos. Estou aqui, eu quero agradecer a Sociedade Hípica Paulista, mas ele me incluiu as experiências. E eu quero agradecer o Monteiro também, que ele me professor de prova de adestramento. E quero agradecer o Monteiro e estou aqui honrar o hipismo. E eu quero também no esporte, no trabalho, a profissão me deu muitas conquistas. E eu quero também agradecer o presidente, eu quero também agradecer o presidente Romeu, mas ele me ajudou também, o Romeu. E também eu trabalho com os pôneis, faz um tempinho que eu trabalho com os pôneis. E eu sou um grande exemplo essas pessoas aqui no pônei. Um dia quero ensinar essas pessoas também competir nas provas olímpicas. Todos os meus alunos, todos os pôneis. Eu quero também divulgar também o nosso esporte, que é o hipismo. E o esporte que merece mais a divulgar nossos alunos dos pôneis. É uma forma de as pessoas competir também nas provas olímpicas. Isso mesmo, você está ajudando a formar os nossos campeões e a gente agradece muito e ficamos muito honrados em ter você aqui na Sociedade Hípica Paulista e nessa coletiva. Obrigada, Cláudio. De nada, Cláudio, te amo, viu? Questão aí, Silvia. Me ajuda aí, Silvia. Isso aí, Roberto Minani. Bom dia a todos, Marcelo, revista Horse. Betão, se pudesse explicar um pouquinho melhor como é que ficou essa nova configuração aí das equipes, dos 3 conjuntos. Eu também não entendi direito a questão das seletivas, se pudesse só explicar um pouquinho melhor isso.
para poder chegar pela parte mais fácil, né? Para chegar no Pan-Americano, você precisa passar pelo UDESUR. E historicamente o UDESUR sempre foi a porta de entrada para o Pan-Americano para a América do Sul, né? São 4 vagas que têm que ser disputadas. A gente já tem problemas de algum tempo com alguns comitês organizadores, né? Não é a primeira vez que eles tiraram o CCE, não quiseram organizar o CCE. Nós tivemos que fazer aqui no Brasil, em Barretos, para o outro Pan-Americano, um sul-americano de última hora, que custou bastante para a gente fazer, não só economicamente, como a parte de logística também. E a mesma coisa estava se repetindo na Bolívia. A Bolívia tem instalações maravilhosas, mas também abriram mão de fazer o CCE. Então o CCE já estava na Argentina, para qualificar para o Pan-Americano. Aí chegamos no ponto principal, que são os problemas sanitários. Nesse momento, com o protocolo sanitário apresentado pelo comitê organizador da Bolívia, os cavalos do Mercosul não entram, aliás, eles entram na Bolívia, eles não saem mais da Bolívia, eles não podem voltar. E, eventualmente, a gente pode ter cavalos também que vão da Europa, e aí temos a logística dos aviões, né? Que voos nós temos que saem dos nossos países e vão para Cochabamba? Nenhum. Né? Ah, mas pode ir para La Paz, ok. E como é que é a viagem interna de La Paz, independente da altitude, que é danosa para o cavaleiro e danosa para o cavalo também, como é que eles chegam em Cochabamba? Então, assim, não tem caminhões à altura para poder atender e também não tem estradas em condições boas, as estradas são muito ruins. Então, depois de avaliarmos tudo isso, com visitas aí, a gente tomou a decisão. Recomendamos isso à FEI, a FEI passou para nós a responsabilidade, que é o Grupo Pan-Americano, existe uma Confederação Pan-Americana Equestre. E foi o PAIC quem tomou essa decisão, respaldada pela FEI. Então a gente tomou a decisão de comunicar ao comitê organizador que não reconhecemos o UDESUR, vamos fazer aí um sacrifício grande de mandarmos cavaleiros para lá, e, enfim, de alguma maneira apoiar o UDESUR. Continuar trabalhando para que se melhore o protocolo, mas com todas essas dificuldades, a gente não pode colocar em risco isso a todos os países da América do Sul que estão disputando vagas. É um risco muito grande de chegar, encontrar um monte de problemas e ter um prejuízo grande de não conseguir a qualificação para o PAN, né? E que também o PAN é um caminho para a gente chegar à Olimpíada. Então, com toda essa responsabilidade, a gente tomou a decisão de cancelarmos aí, então, a qualificatória específica. Não, o UDESUR vai existir, mas a qualificatória não vai ser mais ali. Discutimos possibilidades de qualificar, que seria ranking, e seria fazer uma competição. Eu acho que a competição sempre é melhor, é mais fair, né? Você todos ali com condição de disputar e que vá o melhor, né? O que a gente possa levar os 4 melhores times. Então, basicamente é isso. Em relação à FEI, isso é uma discussão que já vem sendo discutido há algum tempo, do número de vagas aí, no sentido sempre de reduzir custos e aumentar o número de bandeiras. Então, esse projeto novo que a FEI discutiu junto às federações internacionais, aprovou e levou de forma pioneira já uma solução que partiu da nossa federação para o Comitê Olímpico Internacional, foi a redução de 4 para 3, que sensivelmente você reduz o número de cavalos, mas por outro lado, mantendo o número de cavalos com possibilidade de alcançarmos mais bandeiras. Então a gente quer ter mais países, caras novas aí, com essa redução também. Então nós vamos ter equipes, vamos ter também equipes mistas, que vão ser montadas por países distintos, que vão ter equipes também, vão ser equipes mistas. Essa fórmula toda que já foi discutida, a gente discutiu agora, o Ronaldo estava presente, discutimos isso no Peru, e vai agora para aprovação na Assembleia do Uruguai, agora em novembro, para aprovação final disso, aí com divulgação. Mas equipes mistas e vagas individuais, mais vagas individuais abertas a mais países. Então a gente vai ter a possibilidade de dar uma visibilidade maior para o esporte no mundo todo, e também a chance de mais países poderem estar lá, se não de forma de equipe, em forma de individuais. Quando efetivamente passa a valer os 3 conjuntos com apenas um reserva? A partir da Assembleia, aprovando a Assembleia agora em novembro, está valendo. Para os próximos jogos, então? Sim. Jogos mundiais, por exemplo, do WEG? Jogos mundiais, ainda temos que discutir isso agora na Assembleia. Em princípio, sim.
mas a discutirmos, porque são dois tipos de organização diferentes. A organização dos Jogos Equestres Mundiais ela é absolutamente da Federação Equestre Internacional. E a organização de Pan-Americanos e Olimpíadas, eles basicamente são de organização do Comitê Olímpico Internacional. Então, o formato olímpico, ele tem um caminho. O formato dos Jogos Equestres, ele pode ter um caminho distinto. Então, a gente ainda vai ter uma solução, uma resposta melhor, eu te dou em novembro. Tá ok. Obrigado. Só para complementar, equipes mistas que o senhor falou é em relação ao Pan-Americano? Não, equipes mistas em relação à Olimpíada. Nós vamos ter na Olimpíada equipes mistas. Então você vai poder ter países distintos formando uma única equipe, que vai ser interessante também. E essa possibilidade de você ter um reserva, a nossa proposta inicial era ter um reserva ativo, como no futebol. Se no último dia de competição você resolver fazer uma mudança estratégica, a ideia inicial nossa era no sentido de fazermos a substituição no último dia. Você pode tirar um titular e colocar um reserva. Mas isso o Comitê Olímpico até esse momento não tem esse mesmo entendimento. O entendimento deles sim é de que mandamos 4 cavaleiros e 4 cavalos, tá certo? Então nós vamos ter um reserva. Esse reserva, em outras situações, a situação antiga, o formato antigo, seriam 4 com mais um que seria o 5º. O reserva, quando inicia a Olimpíada, se ele não precisou ser utilizado de alguma maneira, ele já fica fora. E aí os 4 têm que se virar e seguir adiante. Agora não. Com 3 mais 1, 4 no total, entram 3 e começam a disputar a competição. Se eventualmente há um problema médico, o cavalo se lesiona, ou há um problema, um problema veterinário, o cavalo se lesiona, ou um problema médico do cavaleiro, automaticamente esse reserva pode entrar a qualquer momento, né? No último dia, no primeiro dia, enfim, a qualquer tempo. Ao senhor Betão, ao senhor Ronaldo, se quiser comentar também, o Brasil tem cultura do esporte, tem medalha olímpica, tem estrutura, como vemos aqui. O que falta, de repente, para ter um circuito internacional, para o Brasil fazer de vez parte do circuito internacional? Você diz em relação a competições? Na realidade, todas essas provas que nós estamos tendo aqui são provas internacionais. O nosso problema só é sanitário. E não é um problema especificamente do Brasil, né? Quando eu falei que da América Latina inteira consegui fazer isso no Chile ou na Argentina, o fato é que existe um problema crônico, A Federação Internacional está fazendo uma reunião agora, junto com a Assembleia no Uruguai, onde ela está convidando o veterinário-chefe da Confederação e que a Confederação leve um veterinário do governo também, para que esteja presente ali, para se buscar uma fórmula, porque o que tem que ser entendido é que o nosso cavalo que está aqui dentro da Hípica Paulista, bem cuidado, que só vai para concursos importantes, que é chipado, que tem um passaporte e que tem uma documentação importante e que não vai para qualquer lugar e não tem contato com outros tipos de cavalo, tem que ser entendido como um cavalo atleta, um cavalo diferenciado com um passaporte diferenciado. Esses cavalos poderiam ter uma mobilidade maior, porque a cada vez que se organiza alguma coisa, vocês acompanharam no Rio como foi aquilo, né? Fazer um ano de vazio sanitário, remover todos os cavalos que estão ali, sendo que na redondeza, fora da área ali, você tem cavalos de carroça que podem estar com uma doença qualquer, entendeu? Então, assim, é uma coisa impossível, nesse momento, de alguém fazer um cavalo importante, se não tiver garantias, para um concurso desse. Eu conheço bastante os concursos fora do Brasil, tive alguns. Eu conheço poucos concursos que têm essa estrutura que a Hípica Paulista tem. Se você for um concurso bom, muito bom, na Europa, esse nível, você não vai ter a mesma organização, a mesma estrutura que eles têm aqui. Então não nos falta absolutamente nada. Da mesma maneira, Santo Amaro, que resgatou um pouquinho da organização agora no aniversário, fez um concurso fantástico. É outro local que poderia receber isso de qualquer maneira. Best Jump, outro concurso fantástico. E assim como tantos outros lugares, Rio de Janeiro, enfim, existem vários concursos muito bem organizados, com estrutura muito boa. O que nos falta hoje, o nosso problema hoje é sanitário. Isso passa também pelo governo apresentar maiores soluções e garantias. Essa briga com o governo a gente tem já há alguns anos, mas enfim, temos que sempre voltar a esse tema. O entendimento do cavalo do esporte ele tem que ser diferente de um cavalo que está puxando charrete aí fora. Então esse é o ponto. Então a FEI está voltando a discutir agora com todos os países no Uruguai. A gente quer ter soluções para isso, mas para isso a gente tem que ter garantias sanitárias de que os cavalos que vêm voltam e dos cavalos que vêm não contraem nenhum tipo de doença. Entendeu? Então esse é o grande ponto em relação a isso. Cavaleiros você tem de primeira linha, né? Eu estava agora pensando aqui enquanto a gente estava falando, o Musa praticamente não esteve ali por um posto na Olimpíada de 2012.
O Felipe teve 2 vezes em Barcelona disputando o final da Copa das Nações, esteve em Pan-Americano, Cavaleiro Olímpico, estava na Olimpíada em 2016, super cavaleiro. Zé Roberto, em 2012, estava na equipe e fez um papel fantástico, dentro de tudo que ele podia fazer e com todas as limitações que a gente tinha de cavalos naquele momento, cavalos com problemas de saúde, etc. Então, cavaleiros você tem muitos aí. O Zé Luiz, cavaleiro de primeira linha. O Chirico, cavaleiro uruguaio, primeiríssima linha. Então, nós temos tudo para fazer as coisas caminharem bem, né? E existe também uma intenção da FEI de não qualificar mais para a final da Copa das Nações a nossa área por ranking. Eu tive uma reunião discutindo isso com eles querem fazer concursos aqui. Então a ideia é de fazer já, eventualmente, para uma próxima oportunidade, uma seletiva na nossa região. Mas para isso a gente tem que dar garantia sanitária. Esse é um outro problema. Ao senhor Ronaldo, por favor, então, de repente, eventualmente a visão que nós temos pela dificuldade de logística que nós temos de Bolívia é o que de repente a Europa pode ter em relação ao Brasil e ao restante da América do Sul? Com certeza, esse é o grande entrave hoje dos eventos internacionais para a gente trazer os nossos atletas que são nossos animais, né? Os cavaleiros é fácil esse transporte, a gente tem que conseguir virar essa página do esporte. Como o Betão comentou, a gente já tem eventos de alto nível, a gente já conseguiu, como a Tina e a Olimpíada, trazer os animais, mas é um trabalho sanitário muito difícil de se realizar, um corredor sanitário. Então a gente tem que mudar, virar essa página mesmo. A gente rodando muito pela América agora, a gente vê que eles querem vir para o Brasil, os países da América do Sul principalmente, e não estão vindo porque tem problemas sanitários, então eles acabam indo até para os Estados Unidos, que não seria o caminho normal para disputar competições lá, eles poderiam estar aqui. Nossos cavaleiros, para ir para a Europa, tem que fazer um caminho, ir para a América do Sul, uma quarentena, e depois ir para a Europa, ou ir para os Estados Unidos, que também tem problema de quarentena. Para a gente ir para o Mundial, a gente tem uma grande dificuldade no ano que vem, porque se eles forem via Europa, a quarentena é de 48 horas, rápida, sem problemas sanitários. Se a gente for via Brasil, entrado por Miami, a gente tem que ficar na quarentena com os cavalos parados na quarentena. Isso é muito ruim para os nossos cavalos atletas, né? Perto de uma competição. Então, a parte técnica está muito prejudicada. Para a gente fazer esse intercâmbio, a gente tem cavaleiros que poderiam passar 1, 2 meses na Europa e voltar. Hoje é muito difícil deles fazerem isso, ele tem que fazer um planejamento muito maior. Então, realmente, a gente tem que mudar essa condição sanitária. E o caminho que a gente está tentando é separar os nossos cavalos atletas do restante do rebanho nacional, porque esse realmente a perspectiva é muito pior de a gente conseguir uma condição sanitária para transitar livremente entre esses países. Se você me permitir, como organizador, um concurso como esse que a gente vai realizar aqui nesse final de semana é um concurso de salto internacional 2 estrelas. As estrelas são atribuídas a um concurso baseado na premiação que ele distribui. Então, à medida que a gente aumenta um pouco a premiação, a gente vai para 3 estrelas. Até aí, não temos grandes desafios, é só um pouco mais de prêmio nas provas. A partir da 4ª estrela, a gente, como organizador, começa a ser imposto, eu tenho que convidar os 30 melhores ranqueados do mundo. Eu tenho que convidar, pagar o transporte dos cavalos, transporte dos cavaleiros, hospedagem, dar para eles alimentação durante o final de semana inteiro, dar todo o suporte para eles. Então, aí você começa a onerar muito. Nós estamos falando de um concurso que você gasta 2 milhões, 2 milhões e meio de reais para promover nesse nível. Vai para 3 milhões de reais com 3 estrelas e depois vai para 9, 10 milhões de reais a partir de 4 estrelas, 5 estrelas, só em função de toda a logística que você tem que disponibilizar, oferecer para os concorrentes. Em termos de estrutura, em termos de obstáculos, parte técnica, etc., não deixa nada a desejar. Esse grande prêmio que nós vamos ter aqui no domingo, nós vamos contar com a armação da Marina Azevedo, que vem armando concursos 5 estrelas ao redor do mundo. O nosso material, os nossos obstáculos são os mesmos usados em
concursos 5 estrelas ao redor do mundo, alguns deles importados também, etc. Então, daqui até os 5 estrelas é uma questão de continuar um investimento consistente. É claro, tem o lado sanitário, que precisa ser viabilizado, mas o lado econômico da coisa também precisa fazer sentido. Perante aos concursos ter mais estrelas, eu acho também que cabe também algumas vezes eu já falei com o Betão quando eu estava na presidência ano passado, o Ronaldo ainda não tinha falado, mas aproveitando para falar aqui, eu acho que a gente tem também uma dificuldade um pouco que a moeda do euro é 3 vezes a mais que a nossa. Então isso aí relativamente também dificulta um pouco, porque eles falam para ser um concurso 5 estrelas tem que ter um mínimo de 100 mil euros no grande prêmio. Então acho que também tem que ser levado um pouco o valor da moeda aí e também poder ter dentro dos grandes prêmios que a gente tem aqui já. Eu já tive na Europa saltando, o Felipe já teve, o Musa já teve, o Zé Luiz já teve. Tenho meus primos também que moram lá, o Caim, o Pedro. A gente hoje já tem grandes prêmios aqui que a gente é tido como 2 estrelas e muitas vezes lá na Europa a gente encontra grandes prêmios do mesmo nível em concurso 4 estrelas. Não digo que a gente já chegou, a gente já teve um ou outro talvez bem próximo aos 5 estrelas. Eu acho que isso é o objetivo nosso aqui, é poder chegar a isso. Eu sou brasileiro, trabalho no Brasil, monto no Brasil e sinto às vezes essa dificuldade de não poder estar passando uma temporada fora. Tenho meus alunos aqui, meu trabalho aqui e tudo. Então às vezes eu tenho que sair daqui para a Europa, abrir mão de tudo aqui para poder estar dentro de uma equipe. Sem dúvida nenhuma lá a competitividade é muito maior. Mas eu acho que a partir do momento que você tem as provas aqui, com as estrelas sendo respeitadas, os armadores vindo de fora da maneira como sempre vem, e a gente também poder ser visto aqui, porque a gente tem aqui nossos patrocinadores também, que vão ter mais incentivo, mais coisas para estarem aqui, investir mais e a gente também poder chegar. Eu acho que sem dúvida nenhuma, no final, na reta final, é sem dúvida muito importante fazer 2, 3 concursos lá, mas eu acho que a gente pode também estar tendo algumas oportunidades maiores, regularizando esse negócio da parte sanitária também, que aí ajuda bastante, porque você pegar um cavalo, sair daqui para ir para a Europa, às vezes é menos sacrificante para ele do que ele sair daqui e a gente competir em Porto Alegre. Por exemplo, que o cavalo vai de caminhão aí nas nossas estradas que não são as mais planas como acontecem lá. Então o cavalo pegando um avião indo daqui para lá, ele não tem problema nenhum. Isso aí é tudo questão de, dando com a parte sanitária, tudo aberta para poder entrar. A gente pode estar saltando um concurso aqui no domingo, conseguindo embarcar um cavalo na terça ou na quarta, para na outra semana estar saltando, ou até na própria semana conseguir um voo na segunda-feira, o cavalo chegar lá, ir para um concurso e saltar. Uma viagem de avião não atrapalha em nada o cavalo, a não ser que tem alguns cavalos que tenham reações dentro do avião, mas a grande maioria agora, por exemplo, a gente vai sair com os cavalos daqui para a Argentina, na categoria de base, os cavalos viajam no domingo, e na terça-feira eles já têm inspeção veterinária, começando o concurso e tudo. Então é uma facilidade. Agora a gente tem que conseguir lutar contra esse negócio das estrelas dos nossos concursos, que eu acho que com certeza um concurso como esse é um concurso mínimo de 4 estrelas, entendeu? Semana passada a gente teve um em Santo Amaro também, que eu acho que é um concurso também 4 estrelas. A gente vai ter outros concursos depois. Semana que vem a gente tem um concurso em Campinas que talvez seja um pouquinho menos, que aí realmente seria de 2 a 3 estrelas. Depois, na outra semana, a gente tem o Sul-Americano das crianças lá, que vão estar representando o nosso país. Na outra semana, a gente tem um concurso no Aras Agromen lá, que é também um concurso que vai ser válido para o ranking, também vai ser um concurso 4 estrelas. Então, acho que é conseguir mostrar que, infelizmente, por uma questão monetária e de diferença da moeda, às vezes a gente não consegue fazer que os patrocinadores dêem um pouco mais aqui, mas se no final a gente consegue ir fazendo, vai levantando o nível a cada dia mais, porque eu acho que hoje a gente tem cavalos aqui bons. Por exemplo, o cavalo do Felipe mesmo é um cavalo que teve na reserva no Rio, teve na equipe de Barcelona. O meu cavalo, que já está mais velho, é um cavalo que eu saltei na equipe de Londres, saltei 2, 3 vezes Copa das Nações com eles no período de 2012 que estava lá. Então, o Zé Luiz tem uma égua nova hoje chegando, estreou num grande prêmio grande em Santo Amaro lá, teve terceiro, né? Terceiro lugar.
O Musa com a Sharapova é uma égua também que já é mais velha, que tem toda a condição de estar indo. Então a gente tem possibilidade, agora a gente precisa conseguir ganhar essa barreira aí e passar adiante para poder ter também os valores aqui e poder chegar. Porque muitas vezes as pessoas falam, se você quer ir, tem que ir para a Europa. Eu acho que a gente também tem que conseguir valorizar o nosso país, entendeu? Às vezes a gente fica olhando só para o lado de fora, sendo que aqui a gente também tem grandes qualidades, grandes criadores aqui. Eu tenho a felicidade de trabalhar para a Agroman, eles criam lá 180 cavalos por ano, importam cavalos, fazem tudo. Então tem muita coisa, tem muita matéria-prima aqui, que às vezes as pessoas não gostam, não estão querendo investir tanto, por não ter essa grande chance no final. Então acho que a gente tem que lutar por isso. Eu, como cavaleiro que moro no Brasil, luto, defendo essa bandeira para que a gente consiga também sair daqui e ter a chance de estar num Pan-Americano, num Mundial, numa Olimpíada e tudo assim por diante. A gente vê a evolução enorme aí nos últimos 10 anos da criação brasileira, em especial do BH. Vocês, Ronaldo e Betão, que têm acompanhado o desempenho dos brasileiros, quais são as chances dos nossos cavalos, da criação nacional, competir a nível europeu? E dentro do indoor, qual é o percentual de cavalos BH nas competições internacionais? Esse percentual eu não tenho assim de cabeça, a Carola depois pode levantar e te passar dos BH, mas a participação dele é crescente. Eu acho que já a cultura nossa, a nossa criação já estava num nível bem elevado. O trabalho talvez dos animais não estava chegando, esses cavalos não estavam chegando nos grandes prêmios, agora já está começando a chegar. Eu acho que dá tempo, as competições estão sendo feitas. O Zé esqueceu de mencionar o Festival BH, que vai ser aqui na Hípica Paulista. É um festival maravilhoso dessa associação, que vem divulgar. Hoje a gente vê em todas as competições vários BH, a grande maioria, tirando os cavalos importados. A raça tem se destacado muito perante, principalmente a modalidade de salto. Na última Olimpíada nós tivemos um cavalo nesse nível, né? Muito bom no salto. Também no CCE participou um cavalo BH. Eu acho que o trabalho está sendo feito, a gente tem vários criadores com poucos cavalos, mas de alta qualidade. A gente tem um Agroman, como o Zé falou, que tem uma grande quantidade de animais, que também é um orgulho para a gente saber que tem uma criação nesse nível no Brasil. Então, basicamente é isso, o BH a oportunidade está aparecendo, acho que a gente tem um circuito bem feito, eles estão podendo trabalhar durante o circuito para os cavalos crescerem paulativamente, chegar ao objetivo que é fazer nossa equipe, participar das nossas equipes, não só os cavaleiros e os cavalos também. Eu, além de organizador aqui, sócio da Hípica Paulista, eu sou criador. Eu sou criador de cavalos brasileiros de hipismo. Acho que 2 pontos importantes, né? Aqui no Brasil nascem 1.000, 1.200 BHs por ano. Na Europa nascem 150 mil cavalos de salto por ano. Então, nós estamos falando de um negócio que, estatisticamente, a probabilidade aumenta muito de você ter os cavalos do alto nível, né? Nós hoje já temos os melhores sêmen do mundo, já temos um plantel de éguas comprovadas e testadas, etc. Nós já estamos fazendo um trabalho muito bom de escolha e acasalamento. Nós temos uma política de preparação desses cavalos, onde a associação vem desenvolvendo os circuitos regionais. Nos grandes concursos a gente tem tido etapas das provas de BH. Pela questão sanitária, nós não temos conseguido levar os nossos BHs para o concurso de saltos mundial de cavalos novos, que se realiza na Bélgica todos os anos. Mas quando fizemos isso, a gente teve bastante êxito e, acima de tudo, em função da qualidade desses cavalos e a qualidade dos cavaleiros que nós temos aqui no Brasil, nós estamos começando a poder pegar essa matéria-prima de alta qualidade e transformar ela num produto de alta qualidade. Então,
isso que a gente está falando aqui tem se demonstrado nas pistas, né? A gente tem visto muito mais BHs no alto nível, muito mais BHs nos grandes prêmios. Vamos ver mais BHs aí nas seletivas para as próximas Olimpíadas, Jogos Equestres Mundiais, etc. A raça está em franca ascensão. Posso fazer para o Ronaldo? Só para complementar, que eu acho que é importante. Eu tenho uma visão um pouco diferente aí. Em relação... Na Europa, a tendência hoje é não criar mais em escala, embora eles continuem criando muito mais do que a gente. Mas os grandes criadores, os bons criadores, estão criando menos e com mais qualidade. O Brasil tem, concordo absolutamente com o Ronaldo e contigo aí, em relação a sangue bom, lugares bons, enfim, cavalos produzidos exatamente igual aos cavalos que você tem na Europa. O nosso problema aqui está na preparação e no trabalho dos cavalos e de como esses cavalos chegam. Eu acho que o trabalho que foi feito junto com o BH nos últimos 6, 7 anos aí, no sentido de fazer com que a gente tivesse cavalos chegando às competições de 7 anos, não tinha cavalo na competição de 7 anos, queimavam os cavalos em 4, 5, 6 anos, o cavalo era moído e depois não chegava nos 7 anos. A partir desse trabalho, a gente começou a ter um monte de cavalo nos 7 anos. Então, o que eu vejo é que ainda o nosso problema tem que ser focado aí, não é mais na criação, cavaleiros têm ótimos cavaleiros, zero de problemas. Se quiser mandar um cavalo como tem agora no CCE, tem um cavalo que vai ter primeira vez um cavalo brasileiro, BH, que vai estar participando do Mundial de CCE, de cavalos novos de CCE. Então, assim, chega, mas o problema todo é fazer o cavalo chegar nos 7 anos e aí poder ir para sua plenitude. Esses cavalos estão chegando nos 7 anos, acho que o trabalho que tem que ser feito é continuar fazendo com que esses cavalos, cada vez mais tenhamos cavalos que saem do início da sua carreira e consigam chegar nos 7 anos, 8 anos, 9 anos. O que a gente vê hoje em dia é o cavalo no 5, 6 e desaparece, 5, 6 e desaparece. Então, é uma crítica também, talvez, à preparação, mas o fato é que acontece. Os cavalos são moídos e não chegam lá na frente. Eles têm que ter um trabalho melhor. O Zé Roberto tem agora 3 cavalos de 7 anos? 4 cavalos de 7 anos, que a gente quer ver chegar lá em 2020. Aí você tem que tomar cuidado com isso. Se Deus quiser, vamos fazer de tudo para isso. O que acontece é que antigamente também, hoje a Associação Brasileira dos Cavalos Novos tem investido bastante na prova de cavalos novos. Tem muito cavaleiro, às vezes, que não tem um cavalo para saltar 1,30 m, 1,35 m, e o cavalo, quando chega com 6 anos, acaba usando nessas provas. Então, hoje, com o incentivo que está tendo, eu acho que tem melhorado muito. Hoje, semana passada, tivemos uma prova de 7 anos lá em Santo Amaro, que saltaram, se eu não me engano, 40 cavalos. Antigamente, a gente chegava nessa prova de 7 anos, tinham 6, 7 cavalos ali no máximo. E você via vários desses cavalos já saltando as provas de 1,35, 1,40, e às vezes acaba fazendo as coisas um pouquinho precoce e não chegando no final. A gente tem agora um laboratório que está chegando no esporte, o Ecos Group, que faz o DNA. Eu acredito que também possa ser um bom trabalho que vai começar a ser feito aí, que vai conseguir pegar as células, como ele estava me explicando um dia, de poder tirar o melhor do cavalo ali para poder fazer uma cruza um pouquinho mais direcionada, entendeu? Saber o que realmente cada cavalo passa e poder fazer cada vez um cavalo melhor, perfeito e sem ter que fazer em grande escala, fazer em uma escala menor e com perfeição. Bom, agora a última pergunta aqui com a Silvia, depois a gente abre o particular. Ronaldo, o Brasil sempre teve cavaleiros muito talentosos. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente, esse ano, qual é a tua estratégia com nossos cavaleiros que estão fora do Brasil para ter essa representatividade tão grande como está tendo em vários eventos internacionais, inclusive com o chefe de equipe agora recentemente com a Cristina, que não tinha sido, foi um êxito. Como é que está sendo essa tua estratégia para mostrar tanto cavaleiro com tão bom êxito lá fora? Silvia, como é o início do ciclo olímpico e sempre falta o cavalo, a gente chega no final com poucos cavalos, a gente abriu bem o leque esse ano, né? A gente está dando oportunidade para vários cavaleiros. A gente tinha um problema das equipes, da Copa das Nações. Hoje é muito difícil a gente conseguir um convite. Se for do grupo 1, de 8 equipes, 7 já estão definidas na Europa e a gente disputa uma vaga, mas a gente conseguiu essas vagas, a gente tem
conseguido bastante êxito nisso. Então a gente consegue formar várias equipes, a gente tenta mesclar os cavaleiros novos, alguns que nunca tinham participado, né? Então isso é muito importante, porque lá na frente a gente pode precisar deles, e quanto mais experiência, melhor. Quem tiver, infelizmente aqui no Brasil, na nossa região, a gente não tem essas competições, mas é muito importante na categoria sênior representar o país. Então a gente está representando bem, os cavaleiros estão trabalhando muito bem. Hoje mesmo eles estão reunidos, da nossa equipe de 4-3 estão reunidos no mesmo local para treinar para a Espanha. Um troca o conhecimento com o outro, está sendo um trabalho muito interessante. Os brasileiros que estão montando aqui no Brasil, tomara que a gente consiga que eles façam parte dessas equipes. No começo do ano eu estou estimulando eles a irem para o Wellington, cada um com a sua condição, que é um período que a gente não tem tantas competições aqui, mas a gente consegue participar de 2 ou 3 Copas das Nações lá. Vamos tentar mesclar também os cavaleiros mais experientes lá fora com os daqui. Eu acho que é só surpresa boa. A gente tem o PP, que não estava muito no circuito, hoje ele está um destaque. A gente tem o Filipinho Filho, que não estava participando, já voltou. A gente tem o Joãozinho, que é um jovem cavaleiro que está radicado na Europa, que nunca tinha feito um 5 estrelas, já fez. A gente tem o Rodrigo Lamb, que é pouco conhecido no Brasil, já foi nosso reserva agora em Calgary, em Spruce Meadows. Então, o leque está abrindo, os cavaleiros principais estão podendo fazer o seu trabalho, participando. O Pedro Vênis faz um trabalho excelente com o seu cavalo, com o Cabre. O caminho é esse, eles participarem. O Yuri também está muito focado na nossa equipe. Ele já recebeu várias propostas para comprar o cavalo, ele está segurando, acho que ele está focando em participar das nossas equipes. Isso é muito importante para o nosso país, né? Porque a parte monetária nessa hora pesa, a gente sabe, mas eles estão trabalhando, seus proprietários estão segurando os cavalos. Como a gente está vendo aqui no Brasil também está começando, tem alguns cavalos importantes. Eu brinquei até com o proprietário do Agroman, para ele segurar os nossos cavalos. Acho que a gente tem demonstrado que a chance de estar na equipe, ela está aberta. Os cavaleiros de fora gostam disso, dessa interação com os brasileiros que estão radicados aqui. É muito importante para os dois lados. Eu espero que eles possam vir nos outros anos aqui também, quem está montando fora, não só os daqui ir para fora. Normalmente eles também participam aqui do indoor. Acho que o nosso foco, a gente já falou várias vezes, essa briga sanitária, a gente tratar isso aí com muito carinho, que a gente vai conseguir melhores resultados. Bom, muito obrigado. Vamos encerrar agora para as entrevistas pessoais, que tem equipes já com o horário marcado também. Obrigada.